Bem, olá a todos, meu nome é Gesiel Oliveira Barros. Eu venho aqui para apresentar a vocês uma videoaula para atender o estágio supervisionado online da Universidade Uninter. Nós vamos fazer uma análise filosófica das Aventuras de Pi, um filme de 2012, e espero que vocês aprendam bastante na análise feita e no conteúdo abordado nessa videoaula. Antes de tudo, vamos fazer um resumo do filme, para vocês entenderem. O Pi, ele é filho de donos de zoológico, e ele sofre muito bullying por causa do nome dele. O nome inteiro dele é Piscine Molitor Patel, mais conhecido como Pi. Então ele ressignifica o nome dele para sair do bullying e faz referências ao cálculo do Pi, da matemática, dos números irracionais. Mais para frente, o pai dele compra um tigre chamado Richard Parker, e ele tem uma ligação muito grande com esse tigre, desde o primeiro encontro com ele. Com o passar do tempo, o pai dele ele vai recebendo muitas influências na vida dele, já que ele mora na Índia, né, que já é um país que tem uma influência de praticamente quase todas as religiões do mundo. Ele também começa a ter influência da sua mãe, que ela é hinduísta, e ela passa essa religiosidade, esses ensinamentos para o filho, e também influências cristãs e islâmicas. Então, o Pi, ele recebe uma influência muito grande das religiões. E também do seu pai, que ele, na verdade, é um ateu e bem racional. Então, ele acredita somente na racionalidade humana. Eles passam por uma crise e têm que vender tudo para se mudarem para o Canadá. Visto que, mediante a isso, né, eles deixam tudo para trás. Pi deixa sua namorada para trás. Enfim, tudo, e partem no navio rumo, né, a uma vida melhor. Entretanto, ele sofre um náufrago lá nas Fossas da Mariana, no local das águas mais profundas do mundo, o lugar mais profundo do mundo. O navio sofre um náufrago, e Pi desesperadamente vai nada em direção ao barco, e somente sobrevivem ele, né, uma hiena, um orangotango e uma zebra com a perna quebrada. E o Richard Parker, né, o tigre. O que aconteceu? Começou uma matança, né? Primeiramente, a hiena devora o tigre, devora a zebra, que está com a perna quebrada, e Richard Parker está com um efeito de remédio que tomou por causa da viagem. Então, Richard Parker fica adormecido, a hiena come a zebra, depois come o orangotango, né? E assim, quando termina de comer o orangotango, o tigre desperta do efeito do tranquilizante e mata a hiena, né? E come ela também. Só sobrou no barco o tigre e o Pi. E ao passar do tempo, nós vemos que essa relação vai mudando, a pouco que o Pi vai conseguindo dominar o tigre. E o Pi vai passando muito tempo com o tigre e enfrentam momentos muito tranquilos, de águas tranquilas, de maior contemplação com a natureza, né? É visto, né, um belíssimo trabalho 3D no filme. Depois disso a gente vê momentos muito difíceis, uma grande tempestade que ele enfrenta, e enfim, Pi, ele começa meio que, e o tigre começam a entender, e ele meio que adestra o tigre, né, com um apito, e ele consegue controlar o tigre, e o tigre parece que já também começa a respeitar o espaço do Pi, né, ali naquele barco. Com o passar do tempo, né, mais para frente, eles encontram uma ilha misteriosa. O Pi já chega, já comendo as raízes da ilha. Depois o Pi, ele entra, né, em direção dentro da mata e começa a ver um monte de suricatos, né, na ilha, e um lago no meio da ilha com água doce. Vai lá, ele toma banho, bebe daquela água doce, e enfim. Só que depois eles percebem que, após achar um dente dentro de uma flor na ilha, que já existiu algum homem algum dia ali, que ficou muito tempo na ilha e morreu ali, e ele descobriu que a ilha era carnívora. A água, de dia, ela era doce, à noite ela ficava ácida, e que a ilha ela sobrevivia da morte, né, daqueles que
ficavam por muito tempo lá. Então ele e Richard Parker saem daquela ilha e continuam a sua viagem no mar. Aí quando eles continuam a sua viagem, até ele não, quase não aguentando mais, consegue chegar em terra firme, é resgatado por pessoas da aldeia próxima ali que o encontram, e ele vai para o hospital. Ele fica muito triste, né, logo após que ele é socorrido ali pelos habitantes locais, porque ele não o Richard Parker sumiu no meio da floresta e nem olhou para trás. E ele chorou quando ele nunca mais viu o Richard Parker, né? O tigre simplesmente sumiu, assim que chegou em terra firme. Já no hospital, ele, após se recuperar, chega o pessoal da seguradora, né, do navio japonês, que é o navio que eles estavam viajando, para saber o que realmente tinha acontecido. E Pi conta essa história. E logo lá, o pessoal da seguradora, ele fala assim, não, isso daí não é a verdadeira história, conte a realidade. E aí ele começa a contar a verdade. A verdade é que, na realidade, na verdade, não existia animal. Na verdade, a zebra quebrada a perna era o marinheiro budista que estava junto com eles. A hiena era o cozinheiro, né? O orangotango era a mãe de Pi. E o Richard Parker, quem ele era? É isso mesmo, o Richard Parker era o próprio Pi. O que aconteceu foi que o cozinheiro matou o marinheiro budista e comeu a carne dele para sobreviver no mar, né? É a lei da sobrevivência. E logo depois, para defender o Pi, né, o cozinheiro mata a mãe do Pi. Depois que o cozinheiro matou a mãe do Pi, Pi presenciou aquilo e foi para cima do cozinheiro e matou o cozinheiro. Então, assim, a gente viu que, na realidade, ele queria esconder essa realidade e criou a realidade ali dos animais, por ele achar essa realidade muito forte, né? Uma história muito pesada. Ele conta essas histórias, né, para o escritor que está acompanhando ele, que já no início do filme fala que ele estava procurando uma pessoa que iria fazer acreditar em Deus, ele estava procurando uma boa história para escrever um livro. E no final, Pi, ele conta essa história, as duas versões ali para aquele escritor que está acompanhando ele, e diz que, né, o mesmo vale para Deus. As duas histórias, o navio afunda, ele não sabe o motivo por que o navio afundou, os pais dele morrem e ele sofre. Vale a quem escuta escolher que história acreditar. Logo, o escritor fica com a história do tigre para escrever o seu livro. E esse é o resumo, bem resumido, do filme. Certo? Bem, a primeira análise que nós fazemos é com relação ao nome do protagonista, Pi. Pi é um nome que o protagonista ele chama a piscina Molitor Patel, e sem motivo lógico, o pai dele coloca o nome dele numa piscina da França. Pi faz referência ao número irracional que representa o valor da razão entre a circunferência de qualquer círculo e seu diâmetro. Bem, ao falar de número, não dá para falar de filosofia em números sem mencionar Pitágoras, né? E essa é uma referência aos números irracionais. Os números irracionais foram um grande problema na seita pitagórica, porque Pitágoras acreditava que os números era a essência primordial, era a arqué. E a linguagem matemática poderia responder qualquer questão da natureza humana. Quando é deparado pelo Hipaso de Metaponton, do seguidor lá dos pitagóricos, e ele começa a apresentar os números irracionais, que são aqueles números quebrados, com várias casas decimais que não são exatos, né? São aqueles números irracionais. Ele então começa a questionar se a seita pitagórica, né, conseguiria realmente responder todas as questões da humanidade. E então muitos acreditam que ele cometeu suicídio, outros acreditam que ele foi morto pelos pitagóricos e afogado, né? Então, assim, foi uma coisa muito importante esse conceito, né? E esse número irracional dentro da matemática, que é uma ciência racional, é uma prova que até mesmo a ciência existe pontos cegos, existe limites do conhecimento humano e áreas que ela não conhece. Bem, por que o tigre chama Richard Parker? Né? Esse é um outro conceito interessante do filme. O tigre, na realidade, quando a pessoa que o capturou entrou na Índia, trocou a documentação. Richard Parker é o nome de quem capturou o tigre. E do dono do tigre, o que vendeu para a família do Pi. O nome dele é Sedento. O interessante é que sedento significa
aquele que tem grande desejo, avidez de algo, né? E então, fique com isso, né? Que isso faz muita referência, que nós já sabemos, né? Que o Pi é o tigre, e isso faz muito sentido ao decorrer da história, né? Com relação ao desejo, né? A gente fala em desejo, já lembra da psicanálise, né? Filosofia da mente, Freud e a psicanálise. E Freud ele fala das pulsões e dos instintos, né, que o ser humano tem no inconsciente, nas profundezas da mente humana, né? E Freud ele recebeu muita influência de Schopenhauer e, por sua vez, Schopenhauer teve muita influência das religiões orientais, tanto do budismo como o hinduísmo, que é a religião da mãe do Pi. Outro fato interessante é que Richard Parker é um nome que faz referência a duas histórias. Uma história real, né, que realmente aconteceu, e uma de Edgar Allan Poe. Todas elas têm relação a uma história bem parecida de sobrevivência no mar, canibalismo, enfim, morte e mar, essas coisas. E todas elas estão interligadas. Então é uma referência, né, que não podia deixar batido, né? Bem, as influências religiosas, como disse anteriormente, eles têm influência do hinduísmo pela sua mãe. A sua mãe, ela fala uma frase muito interessante, ela fala no jantar, né, junto com seu pai. A ciência pode provar o que está fora, mas a religião prova o que está dentro. Já o seu pai, que é um ateu racional, ele fala assim: Pi, eu só acredito naquilo que é racional. Eu prefiro que você acredite numa coisa que eu discorde que seja racional do que numa fé cega. Pi também ele recebe influências, como já dito anteriormente, do cristianismo e do islamismo. E ele convive bem, consegue conviver bem com essas crenças. Ele fala para o escritor que a religião é como uma casa as religiões são como uma casa com vários quartos, em que e a dúvida, o escritor pergunta, né? Ele fala: a dúvida faz com que a religião fique viva. E essa é uma coisa que eu achei interessante. Outro fato importante é quando ele viu a primeira vez o tigre. Quando ele viu a primeira vez o tigre, quando o Pi viu o tigre, ele disse que viu alma no olho do tigre. E isso é uma questão bem interessante, né? Que ele diz isso e, ao mesmo tempo, aí o pai dele fala assim: tira ele de lá, porque quase que o tigre devora o braço do Pi. Aí o pai dele fala assim: larga de ser idiota, o que você está vendo são suas emoções refletidas nele. E isso deixa claro, né, conceitos da própria psicanálise, né, que, na verdade, ele está fazendo ali uma projeção, né, das suas emoções num animal. Né? Então, na realidade, o que ele acha que é o tigre, na realidade, é dele, né? E eu não poderia deixar isso para trás, né? Aí eles decidem, eles têm aquela crise financeira, são obrigados a vender o zoológico, a se mudarem, e eles então partem, né, nessa viagem. Uma coisa bem interessante nessa jornada que eles fazem, né, é que é o desapego. Ele, antes de ir embora, ele tem uma namoradinha, a namorada ela faz uma dança que tem um gesto da flor de lótus, né, e a flor de lótus representa, na realidade, o que irá acontecer com o Pi, porque quando o navio acontece o náufrago no navio e tem aquela batalha dos animais e só sobra ele e o tigre, né? O que significa o lótus, né? Tem a questão do desapego, né? O desapego é muito importante, é muito falado, né? E na filosofia tanto oriental como ocidental. Oriental também a gente lembra de Diógenes de Sinope, né? O pai do cinismo, que pregava um desapego às convenções sociais, né? A gente também tem outros que pregam isso, o estoicismo também fala algo parecido, as religiões, todas elas falam, né, sobre isso, agora sobre isso, e principalmente as religiões orientais. Ele deixa, a menina dá uma pulseira para ele, né, que simboliza o desapego com relação às coisas carnais. É a purificação, a elevação espiritual, assim como a lótus está flutuando sobre as águas. E é algo que acontece com o Pi, ele está ali flutuando sobre as águas, né? É como se ele estivesse ali como uma flor de lótus se purificando. Isso é uma referência interessante que eu observei, foi observado no filme. E outro fato interessante é quando chega, propriamente dito, no náufrago. O navio naufraga nas fossas das Marianas, no lugar mais profundo. É uma analogia
muito interessante a questão das profundezas do consciente, o chamado inconsciente, da teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Freud ele vai falar que o homem ele tem 3 instâncias, que a gente vai falar mais para frente, mas nesse momento, nessa análise, é lá onde ele desperta aquele instinto de agressividade, é onde ele tira uma energia para conseguir nadar até a direção do barco, já que ele é o tigre, ele teve que nadar, ele teve que enfrentar o cozinheiro, né, ali, né, e pela agressividade, pelo esse instinto, né, que é, na verdade, o que nos move, né, que é o desejo de viver, é uma força que nos impulsiona a lutar pela vida, né, e não morrer, na verdade, né, foi o que essa garra, essa determinação, que é representada, né, pela figura do tigre, né, é uma figura de garra, que representa garra, determinação, então é bem interessante, que casa certinho a figura do tigre com como ele tem que ser na vida, né, como ele age na vida dele, e principalmente nessa circunstância dentro do barco, né, e na luta pela sua sobrevivência. Durante o barco ele vai tendo vários momentos, ele vai contemplando a natureza, né, existe um momento ali que aparece um peixe, ele mata o peixe, e ele diz, obrigado Vishnu por ter vindo em forma de peixe para me alimentar. Ele rompe ali com o seu veganismo, que é a sua religião, com o seu vegetarianismo, né, já que ele é vegetariano pela sua religião, ele tem que comer ali o peixe, né, e depois ali, né, a gente vê que ele na realidade, ele vai perdendo tudo, né? E ele tem esses momentos sozinho, onde ele vai aprendendo a lidar de uma outra forma, ver a vida de uma outra forma, né? Aí quando acontece uma tempestade, ele começa a falar com a tempestade, como se a tempestade fosse Deus na realidade, né? E essa relação que a gente vê, ele até questiona, ele diz assim, eu perdi minha família, o que mais você quer? E, então, na realidade, a gente consegue ver uma crença panteísta, né? Onde Deus está, Deus é o universo, a natureza é Deus, né? E depois a gente vê que o tigre, eles começam a continuar aquele equilíbrio, cada um respeitando os seus lugares, né? Mais uma vez, referências, né? O equilíbrio que a gente tem que ter, né? Tanto pregado, aí, principalmente nas religiões orientais, né? Na Bíblia Sagrada fala também da temperança, né? Ou domínio próprio, e até a chegada da famosa Ilha Misteriosa. Essa Ilha Misteriosa é cheia de simbolismo, né? Ele começa lá a comer as raízes, comer logo os suricatos, um monte de suricato lá no meio em volta, né, de um lago. Então, assim, ele percebe que a ilha é carnívora e tem que sair de lá, né, daquela ilha. Enfim, como eu já disse anteriormente no resumo, essa ilha é cheia de simbolismo, né? A ilha tem formato de mulher, ela faz referência à mulher, mas também pode ser referido à mãe, à figura da mãe, né? Pode ser a mãe natureza, um poder de restrição, já que o tigre é a expansão, essa é a restrição. Pode ser com relação à própria psicanálise, em que o ser humano ele sempre quer voltar para o ventre da mãe, onde ele está seguro. Então nós buscamos um lugar mais seguro, mais cômodo, uma caverna, né? E quando a gente se depara, quando ele tem que sair, como ele saiu da Índia e foi em direção, ele meio que teve que abandonar a ilha, né? Aquela velha frase, nenhum homem é uma ilha, se encaixa perfeitamente. Ele viu que ele não podia ficar lá. E aí ele fala, né, que o que a ilha dava de dia, tirava à noite. É comparado à vida da nossa vida, o ciclo da vida, né? Nós temos a vida durante quanto a gente nasce, cresce, mas depois a gente envelhece e morre. Então, a gente perde. Então, na realidade, a gente tem que continuar, sair do comodismo, assumir o protagonismo da nossa vida e continuar a nossa viagem, continuar com o nosso objetivo. Essa era a mensagem que é analisado ali nessa visita dessa ilha. Uma ilha que não existe, uma ilha provavelmente vinda dos delírios de Pi, numa miragem, ou de simplesmente uma fantasia que ele criou para esconder a triste verdade, né? Há detalhes muito importantes que na tempestade Pi perdeu até o manual de sobrevivência, deixou a pulseira nessa ilha, que, enfim, mais uma vez representando o desapego, ele foi se desfazendo de tudo que ele tinha, que mais uma vez, mais para frente ele vai falar mais do desapego, né? E Deus
observador e ausência, né? Aí nós vemos o que ele diz assim: mesmo quando eu achei que Deus tinha me abandonado, ele estava me observando. Na filosofia da religião, existem religiões que ensinam que a procurar a presença de Deus também na meditação, na quietude, no silêncio. Pi sente a presença de Deus na ausência. Essa é uma outra coisa bem interessante. E quando ele chegou em terra firme, ele ficou muito triste, chorou copiosamente, porque o Richard Parker não olhou para trás. Como nós sabemos que o Richard Parker é, na verdade, o Pi, quando o Tic não olha para trás, e o pai dele falou que ele estava vendo, era o reflexo dele mesmo, nós entendemos que quem não olhou para trás esse tempo todo foi o Pi. O Pi não olhou para trás. Quando ele lutou pela sobrevivência, ele não olhou para o navio se afundando, ele não olhou nem para o pai dele, que tinha perdido a vida, ele foi em direção ao barco. Salva-vida lá. Ele foi em direção ao barco para salvar a vida dele. Ele não olhou para trás. Quando ele foi resgatado do mar, ele não olhou para o mar, ele olhava para frente, onde Richard Parker tinha entrado no meio da mata, no meio da floresta. E ele diz, né, que ele não pôde dizer adeus ao seu pai, né? Talvez seja isso, a culpa que ele carregou de não poder olhar para trás, de não poder ter resgatado o seu pai, né? E a onipotência perante aquela circunstância, né? E aí depois chega na hora ali no final, quando o escritor e ele tá ali junto, e aí ele fala pro escritor, né? Os dois fatos aconteceram, né? As duas versões, tanto a versão dos animais, do tigre, dessas alegorias, não mostram como que o navio afundou e ele sofre do mesmo jeito. Qual história ele escolheria para escrever, para publicar? O escritor fica, claro, com a história do tigre, e ele então diz: o mesmo vale para Deus, fazendo referência ao que a mãe do Pi disse lá no início do filme. A ciência prova o que está fora, mas a religião que está dentro, né? Uma questão bem subjetiva, né? De análise individual, né? Aí nós temos agora, vamos falar especificamente dos pontos filosóficos. Bom, primeira análise filosófica que eu consegui detectar, propriamente dita, é da filosofia da mente, a psicanálise de Freud e o inconsciente. O inconsciente é presente, né, desde quando eu falei anteriormente lá na Fossa das Marianas, onde o instinto de agressividade, a pulsão de vida aparece pela primeira vez, né, como também a gente vê, e é interessante que Freud ele divide a sua teoria em 3 instâncias psíquicas: id, ego e superego. O id é com relação ao lado instintivo e animal que nós temos. O ego é o eu na realidade, né? É o eu aqui e agora, né? No presente. E o superego são as nossas leis morais, as nossas regras, é aquilo que pode e não pode, é aqueles valores. Então, todas essas 3 instâncias, existe uma parte que é submersa, ou seja, ela não está, ela não é acessada pela nossa mente, porque elas estão reprimidas, recalcadas para não nos fazer sofrer. Porque a gente pega, principalmente porque são memórias traumáticas, a gente tenta esconder isso, a não falar sobre isso, né? Então, na realidade, Pi, ele utiliza o que Freud chama de mecanismo de defesa do ego, que são um mecanismo de defesa que tenta afastar a dor e esconder e camuflar aquilo que dói. Ele utiliza a fantasia, que conta aquela fantasia, para esconder a realidade, a dura realidade que foi a sua sobrevivência, o canibalismo, ficar no mar tanto tempo, a ilha que não existe no mapa, enfim, tudo isso daí é uma forma que ele criou. E o tigre, na realidade, o tigre também é um mecanismo de defesa, né, que na realidade é a projeção, que ele projeta na figura do tigre o que é dele, como o pai dele disse, né, já anteriormente lá, que você está vendo é reflexo seu, das suas emoções. Então a gente vê 2 mecanismos de defesa, né? A Anna Freud, que vai falar mais propriamente dos mecanismos de defesa, mas a base que trouxe das mecanismos de defesa foi o Freud, né? Dentro da teoria de Freud que ela vai trabalhando as suas teorias, mais a respeito dos mecanismos de defesa, né? Então, e essa agressividade, as pessoas acham que a agressividade instinto de agressividade é ruim. Não, o instinto de agressividade é o que nos motiva a levantar, a reagir, a ter atitude. A sua dosagem, ou ser levado pela ira, aí sim é um outro lado, né? Mas não tem nada a ver. É simplesmente com essa, que mais tarde ele vai chamar de pulsão de vida, né? Que vem da energia libidinal, que faz a gente conseguir sobreviver e lutar em defesa da própria vida, né? Em busca do prazer e se afastar da dor, né? Bom, desapego. Desapego é um outro conceito
muito falado durante todo o filme, né? O desapego, ele é muito constante, talvez uma das principais mensagens do filme, né? O desapego como libertação do desejo, né, das ambições pessoais e narcísicas, e ao longo do sofrimento, é um princípio importante, ou mesmo ideal, de uma vida tranquila, plena, de algumas religiões. O desapego é o conceito central na filosofia budista. Isso não significa a ausência literal de pensamento, mas sim o estado de não ser contaminado pelo pensamento e opiniões, conduzido pela falta de sabedoria, sensatez e temperança, né? Aí nós temos no hinduísmo. No hinduísmo, o desapego vem da compreensão da natureza, da existência e do verdadeiro estado final buscado, que é estar no presente. O desapego é em direção ao resultado de suas ações e não em relação a tudo na vida. Esse conceito é amplamente citado na literatura védica, dos textos antigos lá do hinduísmo, que é a influência do Pi, sendo símbolo a flor de lótus, que a gente já mencionou anteriormente. No islamismo, a prática do desapego é parte de uma vida moderada, com indiferença ao mundo, né, esse mundo aqui passageiro. Entre os sufis, né, que é um grupo esotérico místico lá do islamismo, do Islã, o desapego é um sinal de bênção e proteção divina. E no cristianismo, como a gente já entende um pouco mais, o desapego a gente consegue ver principalmente na figura dos monges, os monastérios, né, que é um afastamento do mundo, né. É muito visto isso no carnaval, quando as pessoas fazem o retiro espiritual, né, é você desapegar, né. O jejum, a prática do jejum é uma coisa também, né, com relação ao desapego, e, enfim, afastamento das paixões, né. E é interessante que até no judaísmo tem um grupo religioso chamado essênios, né, que também ele se apresentava, ele vivia em caverna, afastado, né. Muitos acreditam até que João Batista é um essênio, né. Bom, aí nós temos um outro termo, que são os deístas, né, o deísmo. Por que eu coloquei o deísmo como sendo analisado no filme? Porque, na realidade, existem momentos que eu consigo analisar que a crença do filme é deísta e há momentos que parece que é panteísta. Então eu resolvi colocar os dois, né? Bom, primeiro a definição de deísmo. Deísmo existe desde a Grécia Antiga. Acredita-se em um Deus, né? Os deístas não são distintos pelo absoluto em termos de concepção. Os deístas eles têm liberdade de interpretação. As ideias dos deístas são bem relativas a respeito de Deus. Uns acreditam que um Deus criador, outros um Deus ativo, transcendente, outros um Deus passivo, outros neutros, sem transcendência, criador do universo, etc. Para os deístas, o problema da existência de Deus é uma questão de razão, não de revelação divina. Deus não intervém no mundo, não existe religião no deísmo, ou entre os deístas, além de assumirem que Deus é passivo, e a ciência e a lógica, a interpretação é livre e individual, né? Ou seja, os deístas ele tem um pensamento, né, que chegou a influenciar, né, até mesmo ateu, criando um ateísmo deísta, né, questionando crenças com base no método científico e até mesmo associados ao deísmo com o panteísmo. Tudo em todos são Deus e o universo são idênticos, e o pandeísmo, que Deus e o universo, Deus é o universo é Deus. A mistura de deísmo e panteísmo é a crença do Spinoza. Bom, os deístas ele tem esse pensamento que existe um Deus, né, mas esse Deus ele não interfere, né, na nossa vida, né? Mas também não existe, eles acreditam em algo, mas não é fechado, eles deixam em aberto, existem várias vertentes mesmo dentro do deísmo, eles são bem abertos à interpretação. Aí que tá, nós temos também um outro conceito que eu identifiquei, que é o panteísmo. Talvez este seja mais próximo da mensagem do filme, já que o hinduísmo é panteísta, né? O termo panteísta foi utilizado primeiramente por John Toland. Os panteístas não acreditam que Deus criou o cosmos, nem intervém nele. Eles apenas percebem na realidade a expressão divina. Entre os pensamentos panteístas temos o neoplatonismo, mas destacamos dois, os estoicos e Spinoza. De acordo com a filosofia da religião dos estoicos, pensavam que esse mundo é dividido porque cumpre a sua finalidade, assim como Aristóteles também pensava isso. Já os homens conseguirão alcançar o divino sem encontrar o seu lugar natural, a sua finalidade, pela razão, fazer parte do plano cósmico. Suas partículas estão sempre eternas no mundo e no universo, sendo essa a salvação para os estoicos. Diferente dos cristãos, a salvação não vem pela razão, mas sim pela fé.
certo? Já Spinoza tem um pensamento panteísta monista, né? Deus e mundo é um só, imanente. E nós somos partes do todo que para ele era Deus. Somos criador e criatura ao mesmo tempo. Ele é o real como ele é, o bem e o mal, sendo o livre-arbítrio, justiça, compensação e salvação, um delírio humano. Os seres humanos são manifestação de Deus, causa imanente de Deus, e ele se revela nas leis naturais. Bem, esses são os dois pensamentos assim de crença que eu consigo perceber. Acredito que talvez é uma mistura dos dois, né? Bom, mensagem final do pensamento filosófico. Foi identificado que os pensamentos da filosofia da religião, da filosofia da mente, entre eles a psicanálise freudiana, o desapego, principalmente o conceito das religiões orientais, o deísmo do ponto de vista de quem assiste quando Deus não intervém na história do Pi. Por último, o panteísmo, quando o Pi vê Deus na natureza e em tudo à sua volta. Pi, para não sofrer, transcende a realidade. Como relação à fé, assim como o filósofo David Hume fala, não podemos provar que Deus existe e que nele não existe, né? Aliás, Deus não é objeto de análise científica. No final do filme, fiquem abertos para o escritor que está lá junto com o Pi, e o Pi contando a história para ele, né? Que a fé é uma questão individual, abstrata, relativa, subjetiva e que o que escolhemos, e nós escolhemos acreditar ou não acreditar. Bom, essa é uma análise do filme. Eu acredito que o pensamento é mais panteísta, uma mistura de deísta com panteísta, porque em momentos ele parece deísmo, parece que Deus não intervém no mundo, já existe um momento, né, parece ali com a crença do Spinoza, né, e já existem momentos para que Pi alega que Deus estava ali com ele, então já parece um conceito panteísta mais tradicional, e enfim, eu fico ali, né, no meio termo, né, mas quando você for assistir, você faz análise lá e vê o que você consegue interpretar, porque ele deixa em aberto, né? E essa é a proposta do filme, não fechar numa religião, né? Sim na fé, em que acreditar ou não acreditar, até mesmo em não acreditar, né? Bem, considerações finais, né? Bem, o que eu achei? Eu achei um grande desafio fazer esse vídeo, eu achei muito atual fazer esse vídeo, e como trabalho, eu quero que vocês pesquisem mais sobre o que foi falado aqui, né? E converse com seus colegas, crie grupos de WhatsApp ou Facebook e discuta sobre esses temas que eu acho que são importantes. O mais é só isso que eu tenho a dizer, e o meu muito obrigado e até a próxima.